Eu sou a Anne. E eu sou a Ana Beatriz. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Inovação, um podcast de pesquisa e inovação feito de alunos para alunos. Hoje estamos aqui com uma presença muito especial. Estamos com o maestro Lourenço, da Corporação Musical Lira São José. Queria começar falando seja bem-vindo. Obrigado. E começar já perguntando para o senhor contar um pouquinho da história da Lira, um pouquinho da história do senhor também, só para a gente começar. Então, a Lira aqui em Piuí é a entidade cultural mais antiga, né? Fundada na década de 20, mais especificamente em 1923, pelo Pedro Veloso, Pedrinho Veloso, Pedro de Alcântara Veloso, lá de Pains, né? O que ele fez? Aqui, a cidade possuía 4 entidades musicais. Na época, essas entidades musicais elas foram se desfazendo. E esses poucos músicos que restaram, ele juntou e formou a Lira São José, que, graças a Deus, está em pé até hoje, né? Caminha aí levando música para a comunidade piuiense. Você quer que eu fale um pouco da minha história? Sim, Exatamente. Então, eu sou filho de músico, meu pai era músico, não profissional, mas tocou muito na noite, tocou bastante. E eu vi isso desde pequeno em casa. Então, assim, para mim já era normal essa convivência com o mundo da música. Eu comecei a aprender música, eu tinha meus 11, 12 anos. Eu sou de uma cidadezinha perto daqui. Eu não moro aqui em Piuí, Itapecerica, vocês já ouviram? Já então, conhecemos. Inclusive, Piuí pertencia a Itapecerica, né? Essas cidades todas aí, mais de, não sei, 30 municípios pertenciam a Itapecerica, depois foram desmembrando. Então, Itapecerica da região é a cidade mais velha, lá tem 235, se eu não me engano. Enfim, comecei a aprender música em meados dos anos 90, lá se vão mais de 30 anos, né? E eu com 17 para 18, na época, eu fiz um concurso para aeronáutica. Fui tocar na banda militar, fui para o Rio, saí de casa a primeira vez, tinha 18, 19 anos, não sei. Tomei gosto pela música, depois saí do militarismo, fui fazer faculdade. No começo de 2004, mais ou menos, entrei na UFMG, fui fazer música. E de lá para cá eu venho trabalhando com entidades musicais aí. Eu dou aula aqui em Piuí já tem uns 8 anos, mais ou menos. Bastante. Trabalho na minha cidade também. E já trabalhei em diversos lugares, já toquei com Deus e o Mundo. E a gente roda mais do que pneu, falar a verdade, né? Então, assim, eu vivo de música e vivo pra música, né? Eu faço o que eu gosto, mas eu fico 10 vezes mais cansado. Porque a gente quer fazer a coisa da maneira mais correta, de uma forma melhor, né? Então, aqui em Piuí a gente trabalha com crianças, com jovens, com idosos, né? Eu brinco muito com o pessoal que a gente atende dos 8 aos 88, né? A Lira tem um coral com o pessoal mais idoso, que eu sempre coloco eles para cantar junto com a Lira, fazer um repertório. A gente faz 2 concertos que são concertos maiores aqui durante o ano, que é um concerto no meio do ano, que é o concerto de aniversário da cidade, e o concerto do final de ano, que é o concerto de Natal. Fora isso, tem muitas outras apresentações, desfiles, tocatas na Câmara, homenagens, né? Homenagens para políticos, para o pessoal que já pertenceu à Lira, né? Esses tempos atrás nós tocamos me chama Geraldinho, o apelido dele aqui é Geraldinho Celeiro. Ele tem 91 anos. Até estava ontem lá na Lira. Ele não toca mais na Lira. Mas ele tocou 72 anos na Lira. Né? Fez parte quase da maior parte da história da Lira. Acho que é a pessoa viva que está aí hoje com mais tempo que dentro da Lira. Então, assim, eu sempre estou dentro desse ambiente musical. Quando
eu fico aqui em Piuí de segunda a quarta-feira. Na quinta, na sexta, eu dou aula lá em Itapecerica. Nós temos uma escola bem grande, lá a escola tem 300 alunos, sabe? Lá somos 10 profissionais, cada um na sua área, entendeu? Ótimo. E tem todos os instrumentos que vocês pensarem. E então a gente atende também essa faixa etária e temos vários grupos musicais, não só a banda, tem orquestra de cordas, grupos de violão, de percussão e tudo mais. E eu como músico, a gente não para de trabalhar, por exemplo. Aí sábado, final de semana, a gente sempre toca, tem casamento, tem um baile, tem uma festa. Então, geralmente, o dia que eu tenho, assim, não ligado à música é o domingo, que eu tô em casa escutando música. Sim. Né? Um apaixonado por música é assim, né? É assim, né? Então, eu não saberia descrever a minha vida fora desse campo, entendeu? Se eu fosse, por exemplo, um engenheiro, um arquiteto, também um marceneiro, um pedreiro, seria um pedreiro musical. Então, para mim, a música faz parte de tudo, né? Da formação. Independente do ramo, independente, a música estaria presente. A música estaria presente. Então, assim, o que eu falo muito para os meus alunos é o seguinte, que a gente... Não é que a pessoa que aprende música, ela vai se tornar um músico profissional. O intuito não é esse. Pode ser também. Mas... ela pode se tornar um músico amador. E o amador, a palavra às vezes é mal interpretada, né? O amador vem do amor. Sim. Né? É aquela pessoa que faz por amor. Então isso é bonito também. Sim. E então a gente forma o músico profissional, a gente forma o amador e a gente forma também a plateia. A plateia, né? Que a criança que ela entra para aprender música, que ela tem aí 6, 7, 8 anos... e ela fique até se completar seus 17, 18, que geralmente acontece isso no interior, depois ela vai estudar, às vezes ela vai para fora. Sim. Por exemplo, a lira aqui, como todas as bandas de Minas, o menino ele começa a aprender o instrumento, e quando ele tem a idade certa, que ele vai fazer um vestibular, ele vai embora estudar. Então tem aquela... ele sai, né, da lira, sim, e outros que estão aprendendo vão entrar. Então, a entidade musical, ela tem o público que é permanente, que é o pessoal mais velho, que é o pessoal que já está estabilizado na cidade, o pessoal casado, que já trabalha, que esses são os verdadeiros os permanentes da lira, os músicos permanentes, que não vão sair, estão aqui. Então, eles que seguram a banda ali, ponto. Os outros, eles de tempos em tempos vai ter essa saída e entrada, né? Então, por isso que vocês vê, quando a banda tá tocando, a gente vê muita gente nova e às vezes aquela pessoa que já estava acostumada a ver lá, ela não tá mais, porque na verdade ela passou um tempo ali. E esse tempo que ela passou ali serviu para ela de aprendizagem ali. Ela não se tornou um músico profissional, mas ela pôde conhecer o mundo da música, pôde conhecer os instrumentos, um repertório diferente, né, que é do repertório dela. Então, aquilo ali futuramente, quando ela formar uma família, que ela tiver filhos e tudo mais, ela vai poder passar aquela história, né, para aquele filho. Ela vai poder encaminhar aquele filho para aquela entidade musical, ou ela ir num concerto e mostrar para aquele filho dela, olha meu filho, aquele ali é tal instrumento, olha, aqui não bate palma é ali. Então é uma forma já de educação que a gente... indireta, hoje, né? Indireta, que a gente hoje não vê nas escolas, né? Antigamente ainda tinha a música mesmo, hoje a gente tem artes, né? Que engloba um pouquinho, mas antigamente tinha música mesmo. Eu peguei isso, música nas escolas. Inclusive, deixa eu dar um adendo aqui, aquela escola, eu esqueci o nome da escola, em frente lá, a Lira, como é que chama? Na Praça Francisco Campos, como é que chama aquela escola? Eu vou ficar o prédiozinho azul, assim, na frente da Lira, na pracinha. A José Vicente. Eu comecei um projeto lá no José Vicente, tem um mês mais ou menos, que os alunos de 5ª a 7ª série estão fazendo as aulas de artes comigo lá na Lira. Então o pessoal ali vai virar uma escola integral. Por enquanto ainda não é. Mas os alunos que já são do integral, eles almoçam lá na escola. Quando é 11h45, eles vão lá para a Lira, ficam lá até 12h30 fazendo a aula de artes, que é a aula de música. Entendeu? E dali eles vão tirar o proveito deles e eu também vou tirar eles para a Lira. Então, assim, é uma
né? Uma troca boa. Uma troca boa que a gente tá fazendo aqui em Piuí. É muito bom ver o senhor tão apaixonado pela música, principalmente pela lira. E ver que a lira continuou por tantos anos, né? Mais de 100 anos, é muito tempo. E qual foi o maior desafio para vocês manter essa tradição por tanto tempo? Olha, eu sou só a ponta do iceberg. E uma pontinha, uma lasquinha, na verdade. Porque eu falei no Pedro Veloso, que foi o fundador da Lira. Eu sou um dos sucessores dele, né? Porque tiveram muitos outros depois. Minas Gerais tem 800 e poucos municípios, né? É isso? Isso. São mais de 500 bandas que têm o registro na Secretaria de Cultura, que tem a documentação certinha, que recebem verba do governo para compra de instrumentos e tudo mais. Mas tem mais de 500 bandas. Porque essas bandas, elas não têm esse registro. Por isso mesmo, por uma questão de dificuldade, às vezes, dificuldade financeira, dificuldade de uma pessoa que auxilie, porque é um processo burocrático, bem demorado, né? Mas as bandas do interior, eu costumo falar que são assim, são instituições de muita fé e coragem, porque a gente vê por aí os maestros, os alunos trabalhando com muito empenho, muita dedicação, mas com investimento muito curto e às vezes quase nada, sabe? Sim. A ponto de falir, de acabar. Eu já trabalhei em bandas que não existem mais hoje, sabe? No ano de 2015, por aí, a gente começou uma banda numa cidadezinha chamada Camacho. Camacho é 22 quilômetros de Itapecerica, pro lado do sul. No mapa antigo de Minas, Camacho era a primeira cidade do sul de Minas. A cidade tem 5 mil habitantes. Foi um projeto que eles começaram, compraram os instrumentos com a ajuda do governo e tudo mais. A banda aconteceu. No começo eles iam fazer aula de música em Itapecerica. Depois eu comecei para lá. Aí, quando estava no auge, éramos 3 professores lá. E a banda tocou lá Semana Santa, tocava nas procissões de Semana Santa, tocava nas festividades que tinham na cidade. E tem mais ou menos uns 2 anos que essa banda parou as atividades. Parou por falta de incentivo, talvez incentivo público. Parou por falta de alguém que tivesse a coragem de arregaçar as mangas e correr atrás desse recurso. Aqui em Piuí, hoje, quem é a presidente da banda, ela é para estar até aqui com a gente, né? Mas é horário de serviço dela, é a Vânia Soares. Sim. Ó, você tem os seus problemas pessoais, o seu lazer, né? Casado, com filhos, escola, vários problemas para resolver, o seu trabalho, né? E ainda se dedica para ajudar uma instituição. O caso dela, ela ainda ajuda, ela é muito religiosa, ainda tem essa questão da igreja que ela gosta muito e tudo mais. E ela tá como presidente aqui desde quando eu cheguei. Inclusive, o convite para vir a Piuí foi dela. De 2 em 2 anos tem eleição. Não é que ela tá aos 8 anos, né? Ela sempre É sempre reeleita. De 2 em 2 anos tem essa reeleição. Bom. E tudo na parte burocrática fica por conta, encargo dela, né? Tem hora que sobrecarrega, né? A gente brinca assim, nossa, é muita coisa. Sim. Então esse tipo de pessoa que tá por trás, né? Igual o nosso amigo aqui, né? Tá nos bastidores. Sem isso, o show não acontece, Sim, né? com certeza. O que a gente vê lá é o resultado de muito esforço e muito empenho desse tipo de pessoa. Sim. Essa cidade que eu trabalhava, lá no Camacho, também tinha essa pessoa. Ela veio a falecer na época do Covid. Que pena. E durou um pouco mais, depois acabou. Mas enfim, voltando aqui, Piuí, a banda só acontece dessa forma
que vocês estão vendo hoje, porque tem uma pessoa que agarra firme. Sim. E também tem as políticas sociais, é lógico. Nós não podemos esquecer que a verba que vem através da Secretaria de Estado, né, Cultura, vem para a Prefeitura e é repassada para nós através de assistência social e tudo mais. Então, é um quebra-cabeça que vai, né, montando ali até chegar no último estágio. E muitas bandas no interior, esse quebra-cabeça ainda está faltando uns pedacinhos. Sim. E isso é difícil de arrumar, porque quando a gente faz uma coisa que, vamos dizer assim, você não tem um ganho, não tem dinheiro envolvido, é Sim. amor mesmo, é quem gosta de fazer isso. Então, assim, a cidade que tem isso tem que dar muito valor. Que formar uma banda de música, por exemplo... Essa parte artística Essa- já é difícil pesado, de achar porque... uma ajuda de qualquer meio, né? Sim, a gente pegar aqui... vamos supor que aqui não tem uma banda de música. A gente fala assim, nós vamos te dar a verba, vamos ajudar arrumar alguém que vai ajudar e nós vamos montar essa banda. Certo? Não é de uma hora para outra. Não. Eu estipulo, assim, 5 anos Sim. para a banda estar na rua tocando, né? Hoje a gente vê os meninos querem tocar de uma hora para outra. Pega um instrumento, a gente vê muito curso aí na internet. Então o cara toca 30 anos e vai botar o outro tocando saxofone em 2 semanas. Né? Isso é mentira, não existe isso, Sim. né? O instrumento de sopro, como qualquer outro instrumento, você põe na mão da pessoa, é 1 ano para sair um som que pareça o som do instrumento. É muito treino. Então é degrau por degrau. Eu falo para ele sempre. É uma poupança. A música é uma poupança. A cada dia você vai colocando R$1 lá. Né? Sim. Você vem aqui, faz aula e tal, e vai crescendo e vai chegando lá. E no meio desse caminho existem muitos acidentes. Vários desistem. Às vezes não por vontade própria, precisam trabalhar, precisam dedicar aos estudos. Muitos conseguem essa conciliação, mas muitos não. Então, assim, são vários os fatores. Mas a alma da cidade, a alma cultural de uma cidade é a banda de música. Sim. Voltando ao que eu falei lá no começo, é a entidade musical cultural mais antiga da cidade, né? Com certeza. Fez 100 anos em 23, vai fazer 102 anos, Sim. agora 23 de janeiro de 25. Esse livro, né, que eu trouxe para vocês aí, Aham. que conta os 100 anos da Lira, é um livro Foi extraordinário, publicado ano passado, né? Escrito aí pelo Luiz, né, que é professor aqui, historiador. E ali ele mostra, assim, essa trajetória, os maestros que passaram por aqui, os presidentes, alguns músicos que se destacaram e todos os eventos que tiveram aí, né, nesses 100 anos atrás. O que acontecia antigamente? As bandas, elas tocavam vamos supor, a igreja contratava a banda para tocar na Semana Santa e pagava a banda. A banda pegava aquele dinheiro e dividia entre os músicos antigamente. Uhum. Hoje não acontece mais isso, por exemplo. A banda, a entidade é uma entidade sem fins lucrativos. Sim. Tirando o pessoal que está ali dentro, ninguém recebe para fazer nada ali. Todo mundo está ali de boa vontade, faz porque gosta mesmo. E eu nunca vi ninguém saindo dali assim, criticando, xingando, muito pelo contrário. Uhum. Todos que saíram dali saíram Palma muito cheia. felizes e com o coração apertado, o nó na garganta mesmo. Esse ano que passou, o Rian, um aluno aqui do IFMG, o Rian, ele fez música na UFMG, tá fazendo composição no UFMG. O banner dele tá até, eu mandei fazer um banner, a gente mandou fazer um banner e colocar lá, primeiro lugar em música no UFMG, Sim. saído daqui. Eu vi que publicaram. Então foi meu aluno lá, saiu do zero comigo, foi estudar, conseguiu passar e tá lá vivendo o sonho dele, correu atrás. Então, Sim. assim, já é um fruto, né, da cidade, né? Estudou aqui, escola pública, depois veio e fez o IFMG aqui e agora tá lá, acho que no segundo ano. Não, primeiro, começou esse ano. Então é muito bom. Mas, voltando aí,
o que você falou de dificuldades, né? Desafios. Os desafios que a gente enfrenta são diários, porque assim, mexer com pessoas é complicado. Mexer com pessoas é complicado. E a gente tem que ter uma balança para cada um. E a música, ela é tão bela, né, inovadora, assim, que quando a gente põe o instrumento na boca para tocar, a gente esquece até o nome da gente. Sim. Então isso apaga qualquer problema. Então a gente tenta passar por cima de muitas coisas e vem ao longo dos anos conseguindo isso aí, né? Então, hoje eu não vou poder ir porque eu tenho médico, hoje eu não vou poder ir porque isso, porque aquilo, mas ninguém nunca fala e ninguém nunca falou que tá com preguiça. Isso aí nunca aconteceu e o pessoal é bem claro mesmo. Fala assim, mas ninguém vai falar isso. Fala sim. Então, assim, eu sempre coloco no grupo da Lira lá, eu falo, pessoal, tem ensaio hoje e tal. O pessoal aqui é muito sincero, eles justificam a falta e querem saber se teve música nova, vão lá no outro dia para buscar a partitura. Então isso aí já ajuda muito. Mas o que a gente enfrenta acho que todas as bandas, tô falando assim no geral no estado de Minas, falta de recursos, instrumentos sucateados. Sim. Porque um instrumento que passa na mão de várias pessoas, com o tempo ele vai deteriorando. Ele não dura. A gente, com um instrumento só, com o tempo, ele vai deteriorando. Sim. Precisa de uma reforma, precisa de comprar um instrumento novo. Então, assim, é investimento em cultura. Investimento em equipamento. Que, infelizmente, hoje em dia. Hoje, assim, mudou um pouco, né? Sim. Tava pior, né? Tava mas pior. Mesmo assim, tá muito longe do que deveria. Sim, a gente tratando assim a gente precisa, dentro do estado ainda precisa melhorar. O Brasil vai caminhando aos pouquinhos, mas assim, a gente ainda precisa mais. Hoje, quando eu vou passar um instrumento para um aluno, às vezes eu não tenho um instrumento. Às vezes não, a maior parte das vezes eu não tenho um instrumento novo para passar para um aluno. Então eu pego um instrumento já usado, ou senão eu pego parte de um, parte do outro, faço um Frankenstein lá e dou um jeito. Entendeu? Eu pego uma palheta usada e tudo. Então eu tento fazer de tudo para que eu mantenha ele ali, continue ele mesmo com aquele instrumento, que futuramente eu consiga outro para poder passar para ele. Sim. Mas enfim, é isso. É muito bonito ver o comprometimento que os alunos, né, têm com a corporação. E eu queria perguntar para você um pouquinho do processo criativo, digamos assim. Como funciona quando o aluno novo chega na corporação? Ele já vai encaminhado para o instrumento que ele quer? Ou vocês fazem algum tipo de triagem com ele para saber onde se encaixaria melhor, o que ele gosta? Boa pergunta. Então, nós temos uma questão aí que é uma coisa que eu gosto muito, que é o tempo, né? E o tempo está dentro da música de uma forma muito clara. Sim. Não dentro da física, né? Se a gente tivesse um tempo maior para esses alunos aprendizes, daria para fazer uma coisa, vamos dizer assim, melhor. Uhum. Uma base mais que sustentaria mais. Então, só que é o seguinte, a geração hoje está meio assim, querendo tudo na hora, né? Mas eu não me rendo isso também não, porque não adianta, tem que ter paciência, porque o instrumento ele só vai funcionar, vamos dizer assim, com a dedicação. Sim, né? Se a gente deixar o instrumento guardado, tem uma aula por semana. Só treinar é só uma aula. Se deixar para treinar lá na aula, não vai sair nada. Então, a dedicação é mais da parte deles do que minha. De pegar o instrumento todo dia e dar uma estudada. E é um tempo que vai aumentando. 10 minutos, 15 minutos, meia hora e assim por diante. Depende do grau, né? Sim. De estudo e que o aluno tiver. Mas o aluno hoje, o que eu faço aqui na Lira? Eu fiz de duas formas já. Ele começa a aprender a parte teórica e depois ele é introduzido à flauta doce, aquela flautinha doce. Não é aquela que vende no mercado, não. É a flautinha doce mesmo, de verdade.
A flautinha doce é um instrumento musicalizador. Ela é mais fácil a emissão do som e tudo mais, a digitação. Então ela vai ajudar, na verdade, o aluno a ler a partitura, a música, a flauta doce. Essa é uma das maneiras que eu faço. A outra é o seguinte, que eu até fiz essa semana já. Não, a semana passada eu já iniciei uma turminha nova da seguinte forma. Como são a maioria crianças, é mais fácil lidar com crianças do que adolescentes e adultos, né? Eu já apresentei a eles os instrumentos de fato, que estão lá na lira e que têm à disposição. Clarineta, saxofone, trompete, trombone, a tuba, a trompa, a flauta transversal. Apresentei todos esses instrumentos para eles. Deixei que eles soprassem, para ver a reação de cada um e tudo mais. Então isso aí é um negócio que demanda tempo, porque às vezes o menino quer ficar com o instrumento o tempo todo. Eu tenho uma hora... ele vai ficar só pra eu tenho uma hora ali para poder passar para 10 pessoas, mas não, o fulano tem que soprar, o Beltrano também. Não, peraí, só um pouco. Não, peraí, nós estamos escolhendo ainda, vamos ver o que vão fazer. Na verdade, foram umas 3 aulas só dessa escolha. Porque geralmente numa aula era um que escolhia e o outro ainda ficava na dúvida. Aí a partir disso aí, a hora que o aluno falou, se identificou com aquele instrumento, que saiu alguma coisinha, que ele não sentiu um peso muito grande, né? Porque acaba que o instrumento, por menor que seja, você vai sentir dor no cotovelo, dor no ombro, dor no pescoço, a boca vai formigar. Criança, né? Então, aí cada um pegou o seu instrumento e a partir disso a gente tem alguns métodos de aprendizado em conjunto. É uma coisa que no Brasil eles estão usando tem pouco tempo. Em outros países eles já usavam há mais tempo, que é aprendizado em conjunto. Posso dar aula isoladamente? Posso, mas o que acontece? Eles me pagam para dar aula aqui. Então, se eu der uma aula isolada, eu posso dar para 2, para 3 também. Entendeu? Às vezes eu vou ter uma aula isolada lá na faculdade. Sim. Você vai fazer uma aula de música na faculdade, é você e o professor. É você e o professor. Você vai formar, sua formatura é sua. Tem mais ninguém, não. É você e o conjunto que você organizou, ensaiou, o pianista, então a formatura é sua. Então aquela turma lá que tem 30 alunos, é um dia para cada um. Ponto. A importância disso, né? E outra coisa, você vai entrar na faculdade, você já faz prova, você tem que mostrar o que você sabe. Ninguém entra para aprender numa faculdade de música. Tem que entrar sabendo né? Você faz prova, alguma coisa não. Você faz prova prática, você tem que ser aprovado na prova prática. É como se você fosse fazer o curso de medicina, eles botassem um boneco lá e falassem, ele vai ter uma parada cardíaca. Se você acertar ele, você passou. Se ele morrer, você não passou. Sim. É tipo isso. Então a faculdade, na verdade, ela te lapida. Né? Vamos dizer assim, você já entra lá tocando. Sim. Ponto. Voltando aos meus alunos aqui. Aí, essa turminha eu já coloquei como um sistema de ensino que vai abranger todos ao mesmo tempo. Só que não é só um tipo de instrumento, são vários instrumentos. Então, tem métodos assim para esse aprendizado coletivo. Então tem 2, 3 que estão na clarineta, 2 que estão numa flauta, um que está no sax, um que está na tuba, um que está no trompete, um que está no trombone. Só que tem um método, esse método tem um livro específico para cada instrumento. Por exemplo, a lição 10 do método de clarineta é a mesma lição 10 do método de trompete, é a mesma lição 10 do método de saxofone. Apesar de serem instrumentos diferentes, falarem linguagem diferente, estarem em tonalidade diferente. Quando a gente fala de tonalidade, filosoficamente falando, seriam cores diferentes. Mas como já estão englobados naquele método ali, quando você escuta, soa uma coisa só. Então dá certo também. Então são essas 2 formas que eu emprego aqui e tenho levado, de certa forma, bem. Que bom, que bom. Eu vim falar primeiro dos nossos patrocinadores, que é Fernando Barros, Engenharia e Construção, Milhas Sem Segredo, a Sunhat, que é uniformes e casacos, Cantina da Mãe, MB Engenharia, FT Nutrion, PH Videomaker e a nossa patrocinadora master, Cicobi. E aí eu vim te perguntar um pouquinho
Você acredita que a música tem poder de transformar as vidas das pessoas? Eu vejo que o senhor tem muita paixão pela música e acredito também bastante na música. Sou uma apreciadora muito fanática mesmo e acredito que a música tem poder de transformar. Mas e o senhor, qual a sua opinião sobre isso? O senhor acha que tem como ela mudar a vida de uma pessoa? Já de cara, tem. Por quê? Eu vou citar o meu exemplo. Eu lembro que, cidade do interior, antes de eu começar a aprender música, a minha rotina era: estudava e ir pra rua brincar. Ficava o dia inteiro na rua. Chegava em casa só à tarde, tomar um banho, jantar. Então, aquilo ali era bom? Era. Mas que proveito teria isso hoje, né? Então, a música ela entrou para mim numa época em que aquela pré-adolescência, são novas descobertas, a gente não sabe direito o que é certo ou o que é errado, né? Então, o caráter já estava ali, mas Sendo construído, né? Ainda ia ser construído, ainda ia ser moldado de uma forma mais rígida. Tem vários casos assim. Tive já vários alunos que saíram de famílias pobres, famílias humildes, família humilde, né? E que dedicaram ao seu instrumento e hoje, assim, estão brilhando aí em grandes grupos instrumentais. Itapecerica hoje, ela exporta músico, sabe? Sim. Tem músico no mundo inteiro, assim. Ó, a cidade, Itapecerica é menor que Piuí. Itapecerica tem 22 mil habitantes, negócio assim. Dentro da cidade mesmo são 13 mil habitantes. É pouco. Essa quantidade são das comunidades rurais. Tem mais de 70 comunidades rurais. Enfim. Dentro desses 20 e poucos mil habitantes, lá nós somos, vamos botar por mais ou menos uns 50 com curso superior em música. Então, assim, ó, tem gente em Filarmônica de Goiânia, tem gente na Alemanha, tem gente em Portugal, tem Abre portas. Tem doutorandos, tem Abriu doutores grandes já em portas. música, Sim. né? Tem um amigo meu que ele é compositor, arranjador, maestro, que as peças dele estão numa editora americana. Nossa, Então, assim, o cara é de Itapecerica, sim. né? Do interior. Literalmente Pro conquistou mundo. o mundo. né? As peças dele estão numa editora americana, são vendidas numa editora americana. Você entra na editora aí e tá lá as peças dele. Então, pô, você Bacana. vê um negócio desse, fala, nossa, que legal, né? Então, assim, a gente vê muita coisa. Tem a Filarmônica de Minas, que tem gente de Itapecerica, bandas militares, tem um monte, banda do Exército, banda da Polícia, Sinfônica da Polícia Militar. Então, assim, eu lembro que na época que eu fiz o vestibular, entramos 5 de uma vez. Tudo da mesma cidade. Todos colegas, assim, colegas de música, do mesmo local. Então, transformou a vida de todo mundo. Um deles é professor do IFG, De música. lá em Goiânia, que é o O curso senhor superior. comentou. Inclusive passou no doutorado agora. Vai começar o doutorado agora. Que E o incrível. doutorado dele, aí a gente puxa sempre pra lá, né? Você já ouviu falar no Congado? A festa dos negros, reizado, festa em louvor. Já sei. Então, já sei. lá em Itapecerica tem esse reinado e é uma tradição que tem mais de 200 anos. A tese de doutorado dele justamente É sobre. o aprendizado, as crianças, o aprendizado de música dentro dos ternos do Congado. Entendeu? Muito bom. Então, assim, a gente vai capturando tudo que tem de lá Sim. e vamos deixar, assim, pelo menos um pouquinho de história. A escola que nós temos lá hoje, ela é um projeto nosso de mais de 20 anos atrás, que a gente saiu e falou assim, gente, vamos nos capacitar, vamos estudar, vamos voltar para cá. O que a gente tem lá hoje foi o nosso sonho de um dia, né? Que bom. E o que seja, que esses jovens de hoje também pensem assim e queiram melhorar ainda mais.
Aqui em Piuí, quando eu cheguei aqui na Lira, em 2018, que eu pisei dentro da Lira, eu achei que eu estava na década de 90. Por quê? A metodologia não se usava mais. Já era uma coisa totalmente ultrapassada. Aí eu falei, gente, vamos mudar isso aqui, ué. Não é assim, não. Então, essa oportunidade que eu tive de buscar lá fora, eu também tive de colocar aqui dentro. Sim. Falei, não, nós vamos mudar isso aqui. O método de ensino não é esse. A gente vai inovar e mostrar realmente que a banda, que a música, ela pode andar junto com a ciência. Evoluir com a tecnologia, né? E é o que eu venho fazendo. E assim, realmente mudou. E é outra coisa hoje. A gente consegue ver isso de uma forma clara. Porque, só um exemplo, não é todo mundo que vai entrar ali dentro que pensa igual a eu penso e que quer seguir aquele caminho. Sim. Então, a partir do momento que eu sei o que aquela pessoa quer, é onde que eu vou direcioná-la e vou ajudar. Aí dá certo. Sim. Dessa forma, dá certo. E agora perguntar um pouquinho sobre as apresentações em grupo. Como que é para o senhor, como maestro, para organizar e sintonizar todos ali? Até porque são várias idades diferentes, com experiências diferentes com o instrumento. Então, eu queria saber do senhor, como que é isso? Então, quando a turma está, vamos dizer assim, diante de um concerto, que você senta lá para ver uma apresentação, eu falo muito para eles. O público, ele na verdade, ele está vendo o resultado, né? O resultado do que foi feito. Então, quando é uma apresentação, eu vou classificar isso em dois modos. Nós temos um repertório, que é um repertório permanente, que eu já deixo na pasta, porque assim, banda do interior sempre tem alguma coisa, e sempre tem alguma coisa para tocar. Sim. Olha, tem um fulano, não sei o quê. Olha, tem uma procissão aqui e tal. Então, a gente tem que comparecer. Sim. Tá aqui para mostrar que, né? Estamos aqui, né? Então, sempre tem aquele repertório permanente que a gente cuida de poder estar ali na pasta e a gente nem precisa ensaiar aquilo. Chega lá e já toca. Ponto. Sim. O básico. O básico, digamos, né? Sim. Pro músico que está iniciando, aquilo não é o básico, é novidade. Com certeza. Né? Aquilo é novidade, então ele fica meio perdido e tudo. Então, tem um músico ali que já é mais experiente, que vai ajudar ele, que está ali para isso mesmo, para ser a coluna forte dele ali. Agora, quando a gente vai fazer uma apresentação que precisa de um preparo maior, aí leva meses. Aí são meses. Sim. Né? É igual fazer uma prova importante, você vai estudar com afinco em meses, né? Vocês estudaram para entrar aqui, né? Com força, né? Com certeza. Então, aí o que acontece? Vamos supor que nós temos agora um concerto de Natal, o concerto de final de ano que a gente sempre prepara. Fizemos também o concerto de meio de ano o mês passado. Foi setembro? Não, minto, final de agosto. Lá na Casa da Cultura, dentro de um teatro. Quis fazer lá porque justamente quando a gente toca na rua o pessoal fica conversando, tem aquele burburinho todo. E dentro do teatro, o pessoal vai lá para poder assistir. Para assistir. Então, qualquer coisa que a banda faça já vai chega nos ouvidos. Inclusive, se não me engano, não sei se está no YouTube. Depois eu vou ver isso. Mas, enfim, esse tipo de apresentação, a gente começa, vamos pôr aí 2 meses no mínimo antes. Vamos pôr 2 meses no mínimo. Aí tem as etapas, por exemplo. Vamos fazer o concerto de final de ano em dezembro, que deve ser depois do dia 15. Antes do Natal. Essa data aí, do dia 15 para frente, mas que não seja no Natal, lógico, né? Aí a escolha do repertório. Primeiro, então, assim, eu tenho que pensar num repertório que vai encaixar com a data e que o pessoal vai conseguir tocar. Porque não adianta nada eu botar um repertório lá que é muito difícil, não vai sair. Sim. Né? Aqui nós não é uma banda profissional, né? Sim. Quando se toca numa entidade profissional, é um repertório novo de 15 em 15 dias, né? Mas dá pra fazer, todo mundo toca, tá ali ganhando pra isso, então é outra coisa. Tá em agora função somente disso, né? Agora, aí o que eu faço? Como aqui, em Itapecerica também, a gente faz o seguinte. Primeiro, eu escolho o repertório
e começo a ensaiar. Mesmo eu já tendo escolhido esse repertório, pode ser que tenha músicas lá que às vezes o arranjo não é tão bom, ou o arranjo é muito difícil. Eu vejo que aquilo ali vai me demandar um tempo muito grande e eu vou ficar sem tempo para aquelas outras músicas. Eu tiro aquela música, coloco outra no lugar e tento inserir ali dentro um número de, vamos pôr aí, de 8 a 12 músicas que se encaixem naquilo ali, que a gente possa apresentar de uma forma que o público goste. Aí tem vários tipos de concerto, por exemplo. Quer fazer um concerto com um tema só? A gente vai fazer tema de filmes. Põe um telão lá atrás, tal, põe só tema de filme. Dá certo também. Mas a maioria dos concertos que eu venho fazendo aqui, as apresentações, a gente tenta mesclar. Como o público é diferenciado, nem todo mundo tem o mesmo gosto. Então a gente toca geralmente o que o povo gosta, né? Então é 2 músicas de um estilo, outras 2 de outro estilo, e assim por diante. Pessoal, às vezes, eu gosto de música, eu gosto de sertanejo. A banda pode tocar sertanejo? Pode. Eu não gosto de sertanejo? Não, mas eu tenho que tocar, eu faço parte disso. A gente, né? Sim. Então, até dentro do que a gente gosta, tem aquilo que a gente não gosta, não é verdade? Em todo lugar, né? Né? Dentro da música, por exemplo, eu não sou fã de física. Dentro da música, o que mais tem é física e matemática. Sim. Né? Sim. Então, a gente põe, por exemplo, tem um estilo musical que é chamado dobrado. Esse estilo musical é um estilo musical que só banda de música toca. Só a banda de música toca. Então é um estilo musical que, se a gente não tocar, ele vai morrer. Ele vai morrer. E o povo aqui em Piuí é muito carinhoso com esse estilo musical. Às vezes a gente tá num lugar, o cara grita lá do meio assim, toca um dobrado, já conhece até o nome, sabe? Então pra gente é muito gratificante ouvir isso, né? E então faz essa miscelânea de cores, de músicas. A gente ensaia isso durante esses 2 meses. Aí o que eu faço também? Eu ponho esse coral que eu falei que eu tenho, né? Com o coral da terceira idade. A maior parte é da terceira idade, mas também tem pessoal mais jovem. Põe eles para cantar junto com a lira, né? E a gente faz um concerto ou dentro de um teatro, ou na rua, uma coisa que o pessoal... Porque pra gente que é músico, só ensaiar é muito ruim. Porque os ensaios, por exemplo, para uma apresentação dessa, tem que ter aí uns 12 ensaios. Sim. Ou mais, 15, 20. Só ensaiar é muito ruim. Ficar ali dentro da sede ensaiando, ensaia. Então, o pessoal quer tocar. As crianças querem tocar, os jovens querem tocar, os adultos querem tocar. Quer mostrar que sabe. E tá certo mesmo. Então, né, estão ali para isso. Então é muito engrandecedor isso. Quando você acaba um concerto, que a pessoa vem te dar os parabéns, agradecer e falar, olha, gostei muito, reconhece. Então a gente fica muito agradecido com isso, né? É como tirasse um peso do ombro, você, nossa, que legal, o povo gostou. Preenche, e tudo mais. Né? Preenche. Então o meu trabalho aqui é esse. O meu trabalho é ensinar os meninos, né? E botar a banda para tocar mesmo, na rua, né? Escolher esse repertório legal que o pessoal gosta, tentar entrar em acordo com todo mundo. Claro que a gente nunca agrada a todos, mas uma hora a gente agrada. Um ou outro que ficou em desagrado, uma hora ele vai chegar e falar, gostei da música que você fez e tal. Então, é esse o trabalho da banda. É um trabalho social também que a gente faz, né? É um trabalho social dentro aí das possibilidades. O que acontece muito também? Talvez seja uma novidade, não sei se vocês sabem disso, mas em várias regiões do estado, até do país, vou falar do estado que abrange menos, existem os encontros de bandas. Encontros de bandas. Aqui em Piuí já teve. O primeiro encontro de banda que teve em Piuí foi em 2004. O cara que fez esse primeiro encontro de banda aqui em Piuí, ele foi meu primeiro professor de música. Caramba. Ele morreu pouco tempo depois, ele estava doente, já era um idoso, né? E depois disso, acho que tiveram mais 2. Em 2006 e o outro eu não lembro. Esses foram poucos. Tem esses vídeos, tá no meu canal no YouTube. Então, o que visa esses encontros de banda? A Lira sempre tá participando. Esse ano nós fomos em Passos. Esse final de semana teve Candeias, nós não participamos, mas teve em Candeias, vai ter um em Capitólio. Então, num final de semana no estado, deve ter aí de 4 a 5 encontros diferentes. Né? Tem um no sul, um lá no norte, Sim. sabe? Um perto da capital. Então, assim, aí essas bandas
se juntam. Geralmente, antigamente juntava 30, 40 bandas, mas não dá. Assim, é muito. A logística tem que ser muito grande. Sim. Então hoje é até preferível hoje que eles juntam meia dúzia de bandas, 7 bandas. Porque aí já dá pra sincronizar melhor. Porque a banda chega na parte da manhã, tem que tomar um café, tem que almoçar e tudo mais. Então, Tem né? que ter uma organização. Tem que ter uma tenda pro E não pessoal são tocar poucas embaixo. pessoas, Não, né? são São- poucas. Antigamente a gente tocava em cima do caminhão. O caminhão lá, o pessoal no sol quente, em cima do caminhão. Caramba. Hoje não, hoje já põe a Já tem uma tenda, já é uma estrutura. estrutura melhor, né? Sim. Aí o pessoal, principalmente as crianças, quando saem daqui e vão para outra cidade para poder participar desses encontros, que ela vem também, que lá tem o pessoal tocando e tocando o mesmo instrumento que ela. Então isso gera uma coisa muito legal, aquela empolgação. Falar, que legal, o menino toca também, eu quero tocar daquele jeito. E isso gera um incentivo, a curiosidade, um incentivo muito grande. Se reúne, aí essas bandas tudo se reúnem, formam um bandão, sai tocando pela rua, né? É uma banda gigantesca e tudo. Depois cada entidade apresenta ali 3 músicas e tudo mais. Então tem essa interação desses encontros de banda aí. Então entra naquela pergunta que você me falou antes também, né? Se a música transforma a vida. Transforma, sim. É isso. É muito legal, muito bom saber desses eventos, né? Entra na alma e fica quentinha. E eu queria partir para a finalização agora, mostrando um pouquinho do seu livro, do livro da Lira. O livro do Luiz, né? Do Luiz Augusto. E aí, como que as pessoas podem adquirir esse livro? Da onde que ele partiu? Conte um pouquinho desse livro e de que forma que o livro em si ajudou a Lira. Esse livro aí, a gente tem que dar honras aí à Vânia. A Vânia, desde que eu entrei aqui, ela teve essa ideia. Falou assim, a gente tem que escrever alguma coisa contando a história da Lira. Porque isso aí não tem como ninguém apagar. Sim. Né? A instituição pode acabar, mas o livro tá aí. Pra sempre. Né? Pra sempre. Agora, aí ela conseguiu um projeto que eu não lembro, foi do Paulo Gustavo, a Lei Paulo Gustavo. Isso. E conversando com o Luiz, né, que é o escritor, nosso colaborador, ele foi reunir o material para poder colocar aí. E olha, levou anos, viu, para reunir esse material aí, para levantar todo o material aí. Arquivo Público Mineiro, arquivo da própria entidade. Sim. São 100 anos de história. Mas mesmo lá dentro da entidade, ainda assim, por exemplo, tem, livros de atas. Vamos supor, tem uma década aí, que eu não me lembro, se é de 30, 40, que não tem esses livros lá. Perdeu-se, né? Enfim. Ou por descuido, porque alguém, às vezes, naquela época, às vezes tem alguém que jogou fora, a gente não sabe o que aconteceu. Tanto, vou dar um adentro a esse livro aí, uma coisa legal que vocês também não sabem, vão ficar sabendo hoje. Ali na sede da Lira, nós possuímos um arquivo histórico de partituras centenário que durante os anos de, acho que o comecinho de 2000, se não me engano, se eu não estiver errado, também por um projeto da UENG, da Universidade Estadual, ele foi recuperado. O pessoal saiu daqui, eles ganharam o projeto, pegaram um pessoal daqui, foram para Belo Horizonte aprender a mexer com o arquivo, como é que fazia para conservar esses papéis. Ficaram umas 2 semanas fazendo um curso, voltaram e fizeram a catalogação e a conservação de todas essas partituras. Tem lá, são 7 armários de aço, tudo na caixinha, bonitinho, as caixas feitas por eles mesmo, que tinha que ser umas caixas específicas, porque tem umas partituras que são escritas... uma folha muito grande, sabe? Às vezes umas escrita pena, escrita caneta, a maior parte escrita caneta tinteiro, coisa de muito antes da fundação da Lira, que já tinha antes. Então está tudo lá organizado, catalogado, cada caixinha tem seu número, então você vai lá no computador, você põe lá música tal, ela vai te dar a caixa que tá. E você vai lá, tá tudo por, né, os papelzinhos separadinho, arrumadinho. Então eu venho com o tempo também, eu venho tirando coisa de lá e editando
né? Sim. Botando no computador, editando pro pessoal, porque o pessoal hoje não lê mais manuscrito, né? Antigamente eu aprendi a ler assim. Aham. O pessoal não lê isso mais hoje. Hoje tem que estar bonitinho, editado no computador, né? Mas enfim, temos a tecnologia, vamos usar. Então, aí o Luiz, ele resgatou o que ele pôde lá da Lira, o arquivo do, como é que ele chama lá, não sei o que, do Rio Doce, Vale do São Francisco, não lembro direito o arquivo lá que ele correu atrás, que também tinha muita coisa. Juntou tudo aí. E depois ele fez a linha do tempo, né? Fez a linha do tempo aí desde que começou até hoje, todo mundo que passou. Então deu um maior trabalho esse livro. Sim. E quando nós fomos lançar, aí nós fizemos questão também de fazer um festão, né? Aham, Botamos com todo mundo lá certeza. dentro, celebrar missa, a banda tocou, tem placa lá comemorativa e não sei o quê, noite de autógrafos e tudo mais, para poder fazer um lançamento desse livro aí, que conta realmente a história da fundação, do Pedro Veloso, o que que ele fazia, da onde ele veio de Painhos aqui. Pô. E no dia tinha uma sobrinha dele, filha dele, talvez, com quase 100 anos, 90 e burdoada. Filha não pode ser, não. Ou pode? Pode. Enfim, é um parente, ó, o grau mais próximo que tinha lá dele. Foi um tataraneto dele também, estava lá no dia, ou bisneto, não me lembro. Então, assim, é um trabalho que vai ficar aí Pra por sempre. séculos, né? Agora, adquirir esse livro aí é o seguinte, fizemos através da Paulo Gustavo. Então, todo livro que foi impresso teve que ser doado. A gente não pode vender. Sim. Acho que foi impresso 300, se não me engano. Até passado um pouco ainda o lançamento, ainda tinha sobrado uma caixa. Só que vai para uma biblioteca, vai Sim. para outra. Para a biblioteca municipal que então a gente mandou. Eu acho que não tem mais. Tem que fazer outra edição. Entendeu? Esse aí, porque é o seguinte, se não me engano, eu peguei 2 ou 3. Uhum. Né? Aí a gente sempre Sim. que igual vocês, né, convidaram para estar aqui e tal, falou, ó, tem um livro lá, vou levar. Que o Pedro, né, ainda falou, leva Sim. pra biblioteca e tal. Eu falei, não, tá tranquilo. Bacana, Ainda a tem gente um já lá, deixa mas aqui. quase que não tinha. Que bom que a gente consegue ficar Mas com... a honra disso aí é da Vânia também, assim. É mais dela e do Luiz. Não, a minha contribuição aí tá um pouquinho na história aí, que eu escrevi o epílogo, escrevi umas coisinhas pouquinhas aí que estão aí, mas é deles, né? E da cidade. Com Né? E certeza. vocês são daqui de Piuí? Não, Não. a gente só estuda. Somos de São Paulo. Então, eu acho que assim, é para Agregar na agregar história. isso. Sim. Bom, agradeço muito pelo senhor ter topado participar, pela conversa. Foi muito boa, fluiu muito bem. E quem tiver interesse, então, estar lendo o livro, tem na Biblioteca Municipal, né, de Piuí. Sim, tem. Então, para quem tiver interesse, pode estar indo atrás para ler, para conhecer um pouquinho da história também. Muito obrigada por assistirem. E eu acho que pode finalizar o senhor lendo o epílogo que o Ah, senhor será? fez. Então vamos lá. Vou achar aqui. Aqui, ó. Com o cair da última nota de uma melodia que ecoa há 100 anos, encerramos essa viagem pela rica histórica da Lira São José de Piuí, fundada no coração de Minas Gerais. A lira não é apenas um conjunto de músicos, mas um símbolo de tradição, cultura e resiliência. Ao longo de um século, a Lira São José enfrentou desafios e celebrou inúmeras vitórias. Seus músicos, vindos de todas as partes da comunidade, trouxeram consigo não apenas talento, mas paixão e dedicação, criando uma sinfonia que atravessa gerações. Cada apresentação, desde os pequenos concertos nas praças até as grandiosas festividades religiosas, serviu como lembrete da importância da música na vida das pessoas de Piuí. As histórias contadas aqui são mais do que meros relatos, são testemunhos vivos de como a música pode unir, emocionar e transformar. A Lira São José não é apenas um reflexo do passado, mas uma inspiração para o futuro. Que sua melodia continue a ecoar pelos próximos 100 anos, enchendo os corações de alegria e mantendo viva a chama da cultura e da tradição.
Ao concluir esse relato, expressamos nossa gratidão a todos que, de alguma forma, contribuíram para a jornada da Lira São José. Que cada nota tocada seja um tributo àqueles que vieram antes e um convite para as futuras gerações. Continuem essa maravilhosa sinfonia. E assim, com o coração cheio de orgulho e esperança, fechamos essas páginas. Que a música nunca pare e que a Lira São José continue a brilhar e que Piuí sempre ouça o som harmonioso de sua querida lira. Eu por eu mesmo, né? Lourenço. Palavras muito bonitas. E é isso, pessoal. Com isso, nós finalizamos o episódio. Muito obrigada. Eu que agradeço. E tchau, até a próxima.